Quero saber a questão da América Latina, a relação com o resto do mundo, essas coisas todas, como é que está a situação internacional, né? Coisa que você pode falar em 20 minutos, resolve tudo, é isso? Vamos lá. Primeiro lugar. Está funcionando assim? Está funcionando sim, né? Em primeiro lugar, essa ideia de América Latina, como tal, chamar de América Latina, é uma coisa mais ou menos recente. Foi uma invenção não daqui da região. Acho que foram os franceses que inventaram a América Latina. É verdade, foram eles. Foram os franceses que inventaram para se opor à América inglesa, espanhola, não sei o quê. Então, Latina, América Latina. Eles não tinham quase nada aqui, os franceses, assim como são latinos também, deu uma certa conexão. E nós fomos pouco a pouco acreditando que é uma região homogênea, né? Nunca foi, embora tenha algo em comum. Nunca foi homogênea, teve sempre muito diferenciada. Uma coisa é a América do Sul, outra coisa é a América Central, não só geograficamente, culturalmente, as relações com o resto entre si, dos países da América Latina, etc, etc. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, a guerra que começou em 1939 e terminou em 1945, aí já havia um movimento um pouco diferente nessa região toda. Primeiro porque os Estados Unidos tiveram também interesse, olharam para a América Latina. Já tinham olhado antes. Desde o começo do século XIX, os Estados Unidos tinham uma ideia de que, de alguma forma, as Américas, aí já não era latina, as Américas deviam ter uma situação política diferente da Europa. Os americanos eram republicanos, a Europa ainda tinha muitos impérios, e os americanos tinham muito interesse em que houvesse uma certa homogeneidade na região, que não houvesse a penetração dos impérios europeus. No fundo, as Américas para os americanos. A ideia era essa, e foi sendo criada uma doutrina chamada Monroe, que era um americano que propôs e tal. E o Brasil discrepava um pouco, porque nós éramos império, né? Então, durante todo o século XIX, o Brasil era o império, o resto era tudo república, dos Estados Unidos, etc, etc. Discrepavam as nossas relações, até que nem eram muito próximas nessa altura, começaram a se aproximar muito mais quando da República. Logo no começo da República, houve incidentes sérios, os americanos mandaram a Armada para cá, para poder, no fundo, para sustentar a República no Brasil, embora isso não tenha se efetivado. Bom, então a partir os americanos tinham um certo olhar sobre as Américas, mas não havia uma coisa consistente. Mais tarde, os americanos passaram a ter políticas mais efetivas sobre a questão das Américas, sempre com essa ideia da doutrina Monroe, quer dizer, da doutrina das Américas para os americanos. Bom, e com a Segunda Guerra Mundial, os americanos mudaram um pouco a visão deles. Por quê? Porque até então, a visão dos americanos sobre a América Latina, ela se circunscrevia ao Caribe, às ilhas do Caribe, e as regiões fronteiras até a América Central. A América Central por causa do Canal do Panamá, que passou a ter uma importância vital. Então, lá nos Estados Unidos, quando eles pensavam nas América Latina, de fato eles estavam pensando do México até o Canal do Panamá e o Caribe. Tinham feito uma guerra no fim do século XIX com a Espanha, tomaram conta de Cuba e das Filipinas. Então, era assim. A América do Sul sempre foi uma coisa um pouco remota, olhada do ângulo de lá, olhado do ângulo americano. Bom, quando veio a Segunda Guerra Mundial, a América do Sul passou a ter uma importância estratégica para os americanos. Por quê? Por causa da África. E porque os alemães estavam brigando com os aliados, com os americanos também. Na África, os americanos iam fazer um desembarque na África. E não podiam fazer isso sem ter apoios na costa do Brasil. Houve uma série de acordos, e na aproximação da guerra, do governo brasileiro, que era o Getúlio Vargas, tinha uma relação mais ou menos ambígua, ele não sabia se ficava com os alemães ou com os americanos, jogou um pouco nisso, para poder tirar vantagem. Em função desse jogo, conseguiu um empréstimo que fez a Companhia Siderúrgica Nacional, para produzir aço no Brasil, e os americanos tomaram conta da costa de Natal e do Pará, fizeram bases aí. Bom, e aí houve um momento de mais aproximação. Isso continuou no fim da guerra, e, de alguma maneira, isso incidiu sobre a ideia de uma América Latina homogênea. Porque começou a haver uma intensificação das relações também entre os países da América Latina. E começou a haver, mais tarde, um pouco mais tarde, no fim dos anos
40, por 48, 49, 50, um certo pensamento que já não era mais esse, ou seja, já não era mais derivado dos interesses ou europeus ou americanos, mas que começava a tentar ver qual seria a possibilidade da região latino-americana se desenvolver com a relativa autonomia. O núcleo desse pensamento foi desenvolvido na Comissão Econômica da América Latina, que é um órgão das Nações Unidas, em Santiago do Chile. Lá trabalhou um brasileiro muito importante, o Celso Furtado, e um argentino também muito importante, chamado Raul Prebisch. Ali começou a haver a ideia de que a América Latina tinha interesses comuns, ela tinha que desenvolver um mercado, integrar seus mercados, ela tinha que ter uma mesma política de desenvolvimento, crescimento econômico, e que era preciso suscitar investimentos nas indústrias, que era preciso haver um aumento do setor tecnológico, né, para poder haver industrialização, e que a América Latina, que até então basicamente exportava matéria-prima, tinha que se industrializar. Bom, e de fato, por essa e por outras razões, a América Latina começou a se industrializar e se urbanizar. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, de alguma maneira, por causa dos submarinos alemães, por causa da desorganização da produção europeia e por causa da concentração da produção americana no esforço de guerra, houve espaço para que algumas indústrias na América Latina crescessem. Por exemplo, a indústria têxtil do Brasil ganhou corpo e exportava. Então, a guerra, de alguma forma, a Segunda Guerra Mundial, a primeira também, mas um pouco menos, a Segunda Guerra Mundial, foi uma espécie de protetora natural dos mercados daqui. Quebrou o fluxo de intercâmbio e permitiu que o mercado interno crescesse, que a indústria crescesse. Isso somado aos esforços intelectuais de pensar a América Latina como uma região que tinha interesses próprios. Eu falei da CEPAL, da Comissão Econômica da América Latina, mas em todos os países houve governos que mais ou menos começaram a ir nessa mesma linha, né? Na Argentina, o Perón, aqui o Getúlio, e depois do Getúlio também, lá também continuou essa ideia de que era preciso ter um desenvolvimento mais próprio. E aí começou a existir também a outra ideia, que é correlata, de que para isso seria bom que houvesse uma integração dos mercados dessas regiões. Isso foi uma obsessão durante muito tempo e muito difícil de fazer. Nunca houve a formação de uma integração econômica, efetivamente, da região. Houve de que a região ia realmente se homogeneizar. Ela tem interesses comuns, ela pode se beneficiar através de tratados econômicos, comerciais, para que haja maior intercâmbio entre os diversos países. Nós podemos ter uma só cara diante do mundo. Isso nunca se concretizou provavelmente assim. E com o tempo, por causa do outro processo que veio paralelamente ou mais tarde, da globalização, o que começou foi haver um outro movimento que não era provavelmente contraditório com esse, mas aparecia como se fosse, que é do investimento maior vindo da Europa e dos Estados Unidos nos países da América Latina. Investimento produtivo, né? Manufatureiro. Sempre houve investimento, mas era muito mais ou no estado de ferro, ou energia elétrica, ou em plantations, em produção agrícola, sobretudo na América Central, mas aqui também. Por exemplo, a carne aqui, o desenvolvimento do gado aqui, da criação de gado, foram os ingleses. Os grandes frigoríficos ingleses, em Mato Grosso, em São Paulo, em toda a parte. Na Argentina também, né? Eles queriam se abastecer e usaram aqui essa região como a base da sua produção desse tipo. Na Argentina, tradicionalmente, por causa do trigo e por causa do gado também, mas não na indústria. Esse desenvolvimento da indústria veio posteriormente à Segunda Guerra Mundial, quando começou a haver um crescimento maior. Isso no Brasil corresponde ao período final do Getúlio, depois do Dutra, Juscelino. Juscelino faz uma série de alianças, fez um movimento chamado Aliança para o Progresso, que os americanos queriam. O Juscelino propôs uma operação pan-americana, que era um pouco visto do lado de cá para lá, o que eles estavam vendo de lá para cá, Aliança para o Progresso, a vista dos Estados Unidos. Aqui era a questão do pan-americanismo a partir daqui, e industrialização.
urbanização, industrialização, o mundo começou a mudar muito nessa região, né? E nos anos 50, 60. Dos anos 70 para diante, 80, começou a haver não só isso, mas o que se passou a chamar de globalização, que era um pouco mais do que isso. Por quê? Porque isso tem a ver, foi geral no globo, não foi só para essa região. Houve, não vou entrar em detalhes, outras formas de organização do processo produtivo, por causa do desenvolvimento tecnológico, dos computadores, dos meios de comunicação. O setor produtivo se espalhou, não digo em todo o globo, mas por vários setores do globo. Independentemente dos capitais saírem de um país ou de outro, passou a ser mais vantajoso investir onde houvesse ou matéria-prima mais abundante, ou mão de obra mais barata, ou os dois juntos, ou meios de comunicação mais adequados, ou mercado interno que crescesse, e assim por diante. O fato é que houve um entrelaçamento muito maior do que jamais, né, a partir desse momento que se dá essa globalização, que nos anos 90 já era claramente um movimento dessa natureza. Bom, a partir daí, se antes a América Latina, num dada a altura do século XX, dava a impressão de que podia ser uma região mais uniforme, a partir daí as chances efetivas dos países crescerem deixou de ser a mesma, porque uns conseguiram se integrar mais do que outros ao processo produtivo global. Uns conseguiram se integrar mantendo o mercado interno, outros não tinham mercado interno, outros não tinham condições de dar o salto para a industrialização, tiveram que continuar mantendo o seu crescimento a partir de matérias-primas. Bolívia, por exemplo, tem o gás, a própria Venezuela tem o petróleo, né? Já países como o Chile, o Brasil, Peru, mais ou menos, ou o México, né? Na América Central, quase todos se articularam a partir de produtos muito simples, com exceção talvez de Costa Rica, que houve um desenvolvimento de alta sofisticação tecnológica, né? Então, começou a haver uma certa diversidade entre as oportunidades de desenvolvimento desses vários países. Bom, alguns foram tomando decisões, cada um foi tomando as decisões que lhe pareceram mais adequadas. O México tomou a decisão de se integrar ao mercado norte-americano e canadense. Fez os acordos com os Estados Unidos e com o Canadá para criar uma facilitação na entrada de capitais e também de subir de base econômica, e os mexicanos deram um salto muito grande. Se você olhar o que acontece com o comércio mexicano hoje, eu não sei exatamente o dado de hoje, mas não menos de 85% da produção mexicana vai para os Estados Unidos. Quer dizer, praticamente se acoplaram com os Estados Unidos. Com isso, obviamente, eles cresceram. O México deu um salto muito grande, mas também tem suas limitações. Quando os Estados Unidos entram em crise, eles entram em crise ao mesmo tempo, porque o mercado interno mexicano não tem a robustez suficiente para compensar a força do mercado americano. Quando essa diminui, eles ficam com mais dificuldades, né? Mas, bem ou mal, o México hoje é um país que se industrializou e até algumas empresas mexicanas se globalizaram, se mundializaram. Umas poucas, mas boas. Cimento, por exemplo, na região do norte do México, em Monterrey, aquela região toda. Em geral, o que aconteceu no México foi mais o que eles fizeram uma produção para juntar. No começo era para juntar peças que vinham dos Estados Unidos, depois para produzir, mas para vender para os Estados Unidos. Algumas indústrias não. Como eu disse aqui, alguns conseguiram dar um salto e realmente se transformar em indústrias mais globais, né? Ou um país como o Chile conseguiu também. Conseguiu de outra maneira, não tanto pela industrialização, apenas pela industrialização. A base produtiva chilena industrial é pequena, o Chile é uma economia pequena, em comparação com o Brasil ou com o México, mas eles tiveram a capacidade de desenvolver certos setores produtivos que tinham a possibilidade de se ligar ao mercado internacional. Frutas, vinho, salmão, enfim, mas que requeriam uma certa sofisticação. Não é simplesmente matéria-prima, né, produto que não tenha o investimento de uma base de logística e uma base tecnológica. Tem, bastante complexa. Então o Chile se integrou por aí. Mas se integrou não tanto ao Mercosul, como ele está na costa do Pacífico, ele tem possibilidade de se integrar à Ásia, à costa da Califórnia, nos Estados Unidos. Enfim, encontrou um caminho, né? Bom, o Brasil, por sua vez, também conseguiu, com a diferença de que o Brasil tem um mercado interno grande.
maior que todos. Então ele pôde, ao mesmo tempo, manter uma relação global sem diminuir o seu mercado interno. E teve mais oportunidades em vários setores, em transformar suas relações de tal maneira que nós temos hoje empresas brasileiras que têm um peso global. Por exemplo, em vários setores. A indústria de suco de laranja. Ela não só tem peso pela produção daqui, mas porque ela produz lá. Uma boa parte da produção da Califórnia, da Flórida, é de brasileiros. Né? Se você for olhar um certo tipo de aço, é do Gerdau, lá nos Estados Unidos. Né? Se for olhar outros setores, também, cerveja. Um salto, tem muitas empresas. Outras não é que elas sejam lá fora, mas elas estão vendendo lá para fora com coisa de sofisticação. Por exemplo, a Embraer vende aviões, que é uma coisa que não é fácil. Ou seja, o setor produtivo brasileiro não só se sofisticou muito em termos tecnológicos, como as empresas brasileiras, algumas delas, foram capazes de ter uma participação global. Na mineração nem se fala. A Vale do Rio Doce opera, hoje é a segunda maior do mundo em termos de produção. Né? A Petrobras também, é uma das 5 ou 6 maiores do mundo na área do petróleo. Então o Brasil conseguiu, bem ou mal, uma certa integração lá para fora e conseguiu manter uma expansão do mercado interno. Outros estão nessa direção. O Peru está num momento que não se sabe muito bem se vai conseguir tanto quanto o Chile conseguiu ou quanto o Brasil, mas tem alguma chance. A própria Colômbia tem alguma chance. A Venezuela não, ela ficou muito mais ligada à exportação do petróleo. E outros países que tinham muitas possibilidades, como a Argentina, porque pelo tamanho da sua economia, pelo seu desenvolvimento cultural, não deram um salto tão grande quanto o Brasil, porque não deram um salto na indústria, na parte manufatureira. Embora também hoje seja um país, até certo ponto, economicamente próspero, porque ela tem uma base agrícola muito boa e porque a China mudou o mundo. Quer dizer, a emergência da China mudou as coisas, porque a China tem uma capacidade de consumo enorme e a China não tem matéria-prima, comida, não tem mineral de ferro, não tem certas questões básicas que nós aqui nessa região temos. Então, a Argentina, embora não na forma mais dinâmica, como é o caso do Brasil, que se industrializou, numa forma mais tradicional, mas também se engatou com o que acontece nos outros países. Eu disse aqui que os países da América Central, com exceção talvez de Costa Rica, foram capazes de encontrar algum caminhozinho pequeno, não precisa de muito porque eles são pequenos. E os americanos tiveram certa sabedoria de dar vantagens para o produto principal de vários desses países no mercado americano, para poderem sobreviver de alguma maneira. Houve um grande desenvolvimento do turismo, que é uma coisa nova também no mundo, que hoje é uma força muito grande. Esses países do Caribe têm possibilidades, enfim. Então, a América Latina se diversificou muito. Nós falamos de América Latina, mas precisa perguntar o quê? Que parte? Que país? Não dá mais para pensar que, por estar na região, eles têm a possibilidade de serem integrados da mesma maneira. Eles variaram muito. E também houve uma variação política muito grande na região da América Latina. Até o fim da Guerra Fria, as coisas eram preto e branco. Havia uma luta muito grande entre a União Soviética, a luta ideológica, e os Estados Unidos, se refletia aqui. Então, tudo que era esquerda era visto como um perigo tremendo, havia movimentos de repressão, houve época de ditadura, inclusive no Brasil, e isso congelou muito o desenvolvimento político, não é, de vários países. Com o fim da Guerra Fria, já não havia mais base para a sustentação dos regimes autoritários, os regimes fortes. Então, de alguma maneira, quando a gente viu o que aconteceu, por toda a parte da América Latina, bom, Cuba ficou à parte, mas o resto, tudo, passou a ter formas políticas mais ou menos democráticas. Eleições, ou por pressão interna, ou por pressão externa, ou pelas duas, bem ou mal, esses países todos passaram a entender que era preciso ter liberdade de imprensa, garantias individuais, fim da tortura, de respeito aos direitos humanos, e eleições, e um sistema tradicional de o Congresso independente relativamente do governo, o governo relativamente obediente do judiciário, enfim, aquilo que é a fórmula mais ou menos clássica de organização da política dos países europeus e dos Estados Unidos. Com uma diferença: na Europa, predominantemente, a forma de governo é parlamentarista.
e nos Estados Unidos é presidencialista. E na América Latina tudo é presidencialista. Não tem um país que seja parlamentarista, e essa diferença é muito grande entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Bem, na verdade, a capacidade que esses países tiveram de integrar suas sociedades, aqueles que estavam fora dos postos melhores por causa da pobreza, ou pela exclusão cultural, pelo analfabetismo, etc., etc., a capacidade de integrar não foi a mesma. Alguns países conseguiram mais, outros conseguiram menos. Se você olhar os dados da América Latina, os países que se chamam do Cone Sul, isto é, Uruguai, Argentina e o Chile, tiveram uma integração social muito mais forte do que os outros países, né? Ou mais depressa do que os outros países. Antes dos outros países já tinham educação universalizada, todo mundo tinha uma capacidade portanto, de se aprimorar melhor, já tinha uma massa eleitoral mais ampla, etc., etc. Enquanto que outros países, como o Brasil, como o México, levou muito mais tempo para que houvesse essa possibilidade. Também as desigualdades sociais sempre foram mais acentuadas em alguns dos países do que em outros. Ainda são. De alguma maneira, entretanto, os países com mais dinamismo aprenderam técnicas de diminuir a pobreza, né? Aumentar o salário mínimo, dar mais garantias à aposentadoria, criar esse sistema de transferência direta de renda, de bolsas. Isso está sendo aplicado em toda a região, ou em quase toda a região, e com algum sucesso. O insucesso relativo depende também do dinamismo da economia por causa da oferta de emprego. E mesmo um país como o Brasil, cujo desemprego não é tão alto assim, né, para os jovens ainda é alto, né? Ainda é difícil, etc., etc. Enfim, os países não têm as condições sociais iguais, não têm as condições econômicas iguais, embora todos no mesmo padrão, numa mesma tendência. E tampouco têm soluções políticas iguais. Em alguns países, hoje existe, sobretudo nos países onde você tem uma forte dificuldade de integração da população por questões culturais, os países andinos, a Bolívia, você tinha uma exclusão muito forte, e onde a elite dirigente foi sempre muito arrogante e deixou as populações marginalizadas pela língua também, pela cultura e não só pela pobreza, criam situações difíceis. Você abre a economia, você abre a sociedade, você tem uma democracia, olha, o pessoal começa a gritar: que democracia é essa onde eu não estou? Então chega um momento que reage, Bolívia, ou Equador, né? Ou tentativas em outros países, nunca se sabe, mesmo no sul do México, aquelas guerrilhas que houve no sul do México, muito, muito complicadas, em função de uma base indígena poderosa no sul do México, de uma falta de integração. No Equador até agora, ou na Bolívia, o Peru, que é um país onde a desigualdade cultural é muito grande, e as elites são muito impermeáveis. Bom, isso não é a única explicação do porquê. A Venezuela não tem esses problemas. A Venezuela não tem problema indígena, de exclusão de indígena, e não obstante, a Venezuela tem um governo que é um governo que prega uma relação com a população do tipo da relação que existe nos outros países. Uma relação em que o presidente tem um papel mais direto de apelo às massas, e uma espécie de zona cinzenta que você não sabe se é democracia ou o que é sempre justificado pelo fato de que é preciso integrar as massas, acertar a pobreza, etc., etc. E como consequência também de que a Venezuela teve regimes democráticos corruptos durante muito tempo e incapazes não só de solucionar os problemas do povo, como de sequer olhar para os problemas da população. Nos países mais complexos, como a Argentina, o Brasil, o México, já é mais complicado, é mais difícil que os governos não olhem para a população mais carente, porque ela é muito grande e, havendo democracia, não tem jeito. Ou olha ou quebra o regime. Então, de alguma forma, mesmo quando a forma exercida do poder, por exemplo, na Argentina agora, muita gente critica os cristãos pelo individualismo, enfim, certos traços que lembram o peronismo, etc., etc., mas o governo não pode se dar ao luxo, na Argentina, como não pode aqui, de não tratar de integrar, de criar políticas sociais que deem ao povo um caminho para que ele possa, pelo menos no futuro, pelo menos os filhos se educarem, terem mais chance, ter o horizonte de mais igualdade, né? Bom,
Então nós temos hoje situações que não são as mesmas, que são diferenciadas, há certas tentativas, certos germes de sistemas políticos que não são correspondentes ao da democracia tradicional, e em nome dessa democracia não tradicional, muitas vezes se quebra até a regra da democracia, não é? Nem todos resolveram igualmente, alguns, eu já disse aqui e repito, não tiveram sequer a capacidade de entender que sem mobilidade social e sem canais de ascensão, a situação na democracia explode, de um jeito ou de outro, que a população vai pressionar, né? Mas a diferenciação é muito grande na América Latina de hoje, né? Não é uma diferenciação, digamos assim, de natureza. Todos têm pontos de semelhança. E todos esses países têm uma massa de pobreza maior do que seria normal, dado o grau de desenvolvimento, né? Portanto, eles não seguiram o caminho que a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, seguiu. Quer dizer, de políticas sociais consistentes para levar a criação de uma sociedade mais igualitária, mais homogênea, né? Então, todos têm esse problema. Vão resolvendo de uma maneira ou de outra, mas tem esse problema. Todos têm um problema de que, bom, até que ponto vamos ser capazes efetivamente de fazer com que a força econômica que foi criada seja capaz de, por si, criar um polo. A China está criando um polo. Não sei, vamos no Brasil ter um polo? Não sei, tomara, né? Bom, enfim, há uma enorme variedade de problemas a serem enfrentados. Então, bem ou mal, é essa a situação hoje da América Latina. Em comparação, e vou concluir para vocês fazerem perguntas, mas em comparação com o que foi a América Latina do passado, ela é menos homogênea e ela está melhor, do ponto de vista que, em termos gerais, as situações concretas da população melhoraram, né? Falta muito, você vê, basta fazer um exame, uma comparação entre os resultados desses exames que são feitos frequentemente com a Europa e alguns países da América Latina, você vê que nós estamos sempre mal classificados, né? Então, falta muito, né? E saúde é a mesma coisa, falta muito, em tudo falta muito, mas em tudo há esperança, ou em quase tudo há esperança, né? Então, essa eu acho que é a situação na qual nós estamos vivendo e que vai necessitar, primeiro, ter uma estratégia. Tem que olhar para frente e dizer, olha, como é que vai ser o futuro? O que nós vamos fazer no futuro? Isso vale para todos os países. Como é que eu vou continuar crescendo? Qual é a base desse crescimento? Pega a Argentina, para não pegar o Brasil. Pega a Argentina. Eu vou continuar no futuro sendo produtor de matéria-prima, ou eu vou tentar dar um salto tecnológico e, quem sabe, não tentar repetir o caminho que o Brasil já percorreu, produzir automóvel, geladeira, televisão, porque isso não tem novidade, e também o Brasil vai ser melhor, porque tem mais gente, tem mais massa, barateia mais a produção, mas a Argentina tem mais cérebro, tem mais gente com muita formação, pode tentar, sei lá, em termos de software, ou da corrida espacial, ou não sei do que, pode inventar mecanismos mas tem que olhar para o futuro. Não é um problema meu, é um problema deles lá, mas eles têm que olhar o futuro, né? Os mexicanos têm que pensar também. O caminho que eu tomei até agora, que foi de integração nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo agora. Com a crise americana, eu estou sem muita alternativa. Será que eu não preciso olhar alguma outra alternativa? Ou então, no caso mexicano, que a presença do Estado é muito forte na economia, e sufocou a produção de petróleo, por exemplo. Como é que eu vou manter a produção do petróleo, dada eu não vou entrar em detalhe, mas dada a situação mexicana, em que praticamente o governo se financia com o petróleo e não deixa dinheiro para a própria companhia petrolífera investir mais? Será possível continuar assim? Nós também vamos ter que pensar no futuro. Como é que vamos fazer o futuro? Vamos competir com quem? A China hoje ajuda, amanhã vai ajudar? Ou vai destruir nossas manufaturas? E se não queremos destruir, quais é que nós vamos poder preservar? Em que nós vamos ser bons? Porque o mundo está integrado, não vai desintegrar. E estando integrado, você tem que competir. Tendo que competir, tem que saber no que você pode. Ou se preparar para competir num setor, no outro setor, tem que fazer escolhas, né? Nós aqui temos mais um leque de opções maior, porque nós temos também uma base agrícola boa, e nós temos, eventualmente, petróleo, que pode ser algum caminho. Mas como é que vamos cuidar desse petróleo? A moda venezuelana, que na verdade não resultou numa diferenciação da indústria venezuelana, ou vamos criar um outro tipo de comportamento para criar uma indústria de equipamentos aqui? Enfim, tem uma porção de decisões a serem tomadas. O que nós vamos fazer com relação ao futuro da energia? Vamos aproveitar o sol, a biomassa, o etanol, ou vamos continuar a hidroeletricidade? Como é que nós vamos nos posicionar?
qual vai ser a posição de cada um desses países no que diz respeito aos grandes desafios globais. Por exemplo, aquecimento global. O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com a questão em geral do meio ambiente? Como é que nós vamos lidar com a questão nuclear? Vamos partir para a nuclearização ou não? São questões que têm que ser discutidas, têm que ser postas para olhar estrategicamente o futuro. E como isso é uma questão que vai durar muito tempo, eu não vou me preocupar, vou deixar que vocês se preocupem. Muito obrigado. Vamos ver o que vocês querem saber agora.